Bom dia, gente. Tudo bem? Então, conforme nós combinamos, pela falta de internet aqui, vou gravar essa aula 26 da frente 7E, que fala sobre aminoácidos e proteínas, tá bom? Então, primeira coisa, vamos definir o que são aminoácidos. Simples, aminoácidos, quer dizer são compostos que possuem a função amina e ácido, ou seja, ácido carboxílico. Então, a gente tem o grupo amino, que é o NH2, e o grupo carboxila, que é o C-OH. Então, vamos desenhar um exemplo de um aminoácido no quadro. Por exemplo, esse aqui, carbono ligado no NH2, que daí é o grupo amino, e o grupo carboxila, né? Que é do ácido. Então, aminoácido. E aí, simplesmente a gente completa. Nesse caso aqui, a fórmula genérica é assim. Aqui tem um radical que está ligado. Esse radical, ele pode ser hidrogênio, ele pode ser mais um carbono ou uma função tipo 2 carbonos ou sei lá, enxofre, pode ser qualquer coisa aqui, tá? O importante é que ali em cima é um hidrogênio, que a gente tem o grupo amino e que a gente tem o grupo ácido, por isso que é chamado de aminoácido, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que esse radical aqui é hidrogênio. Se ele é hidrogênio, esse aqui é o aminoácido conhecido como glicina, tá? Esse é a glicina, é um aminoácido. Se esse hidrogênio aqui for outro radical, por exemplo, CH3, se ele for CH3, se ele for o CH3, daí ele já não é mais a glicina, daí ele se chama alanina. É o nome desse aminoácido aqui, tá? Sempre lembrando que é aminoácido porque tem o grupo amino da amina e tem o grupo ácido do ácido carboxílico, que é o grupo C-OH, tá? Que é a carboxila, né? Vamos ver mais um. Faz de conta que aqui agora, vamos ver um exemplo aqui bastante conhecido, a fenilalanina. Ela é essa aqui, ó, CH2 ligado no grupo fenil. Ficou pequeno aqui, tá? 3, 4, 5, 6. Quando é o CH2 ligado nesse aqui, aí o aminoácido é a fenilalanina, tá bom? Então, esse grupo R que varia. Obrigação para ser um aminoácido, tem que ter um carbono ligado com o grupo amino, que é o NH2, e o mesmo carbono ligado com o grupo carboxila, que é o C-OH, que é do ácido carboxílico, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá. Os aminoácidos, eles são extremamente importantes, por quê? Porque a partir deles são formadas as proteínas. Então, a gente tem só cerca de 20 aminoácidos, só tem 20 praticamente. Mas todos esses 20, que são poucos, seria até fácil de lembrar da maioria deles, esses 20 são eles que constituem as proteínas. Então, união de aminoácidos é a proteína. Então, esses 20 aminoácidos, quando eles são combinados de formas diferentes, eles formam as diferentes proteínas. Então, as proteínas, elas são constituídas de alfa-aminoácidos. O que significa alfa-aminoácidos? Isso significa, o alfa é quando o grupo amino, que é o NH2, ele está ligado no carbono alfa, que é o carbono de número 2. E tá bem na cara, vamos desenhar de novo aqui a glicina. A glicina, ela é o quê? Tem o carbono, né? Ligado no NH2 e ligado no grupo carboxila, que é o C-OH. A glicina é quando tem 2 hidrogênios. Ó, esse aqui é o carbono alfa. Por que a gente chama ele de carbono alfa? Porque é o carbono número 2. O carbono número 1
é o do grupo carboxila. E esse aqui é o carbono número 2. Sempre que é o carbono número 2, ele é popularmente conhecido como carbono alfa, tá? Então, as proteínas são constituídas de alfa-aminoácidos, que são aminoácidos que têm o grupo amina ligado no carbono 2, que são todos eles têm o grupo amina ligado no carbono 2, tá? Todos os aminoácidos são alfa-aminoácidos, tá bom? A diferença entre os aminoácidos, como eu já tinha falado, é esse grupo aqui, ó. Nesse caso da glicina, esse grupo é o hidrogênio, é um radical. Nesse caso, o radical é o hidrogênio, então você formou a glicina. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, a alanina. Esse radical aqui, ao invés de ser hidrogênio, ele é CH3, tá? Daí é outro alfa-aminoácido, que é a alanina, tá bom? Todos os organismos vivos podem obter aminoácidos de duas maneiras diferentes, por alimentação ou por fabricação própria. Nem todos esses aminoácidos são essenciais à vida, mas todos que são essenciais, nem todos eles são sintetizados pelo organismo, conforme eu falei. Eles podem ingerir os aminoácidos por alimentação ou por fabricação própria. Alguns são obrigatoriamente ingeridos pela alimentação. Esses são conhecidos como aminoácidos essenciais, tá bom? Os essenciais são, então, aqueles que o animal não consegue produzir por conta própria, ele tem que ingerir. Então, são aminoácidos essenciais. E daqueles 20 que eu falei, porque todos os aminoácidos são perto de 20. Desses 20, 8 são aminoácidos essenciais, que são os que têm que ser ingeridos pela alimentação, que o animal não consegue produzir. Quais são? Difícil de lembrar, mas se você memorizar, você consegue. Valina, leucina, isoleucina, lisina, treonina, metionina, fenilalanina e triptofano. Esses são os 8 aminoácidos essenciais. Recordando o que é essencial, então, são os aminoácidos que não são fabricados por fabricação própria. Você tem que ingerir eles por alimentação, tá bom? Vamos falar um pouco agora das propriedades físicas dos aminoácidos. Eles, à exceção da glicina, de novo a glicina aqui, ó. À exceção da glicina, todos os aminoácidos têm um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Ó, esse aqui não é um carbono quiral aqui na glicina, porque ligado nele tem um NH2, tem o C dupla OH, tem hidrogênio e tem hidrogênio. Então ele tem 4 ligantes, mas 2 são iguais. Então, à exceção da glicina, todos os aminoácidos, vamos ver, por exemplo, a alanina, que é o CH3. Esse carbono aqui, que é o carbono alfa, é um carbono quiral. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes diferentes. Quais são? NH2, CH3, hidrogênio e C dupla OH. 4 ligantes diferentes, esse é um carbono quiral, que é aquele que a gente assinala com um asterisco. E todos os compostos que têm carbono quiral apresentam atividade óptica. É a parte da química orgânica que as pessoas geralmente falam: ai meu Deus, voltou essa parte de novo? Não tem nada demais. Você identifica se existe algum carbono quiral, que são aqueles que têm 4 ligantes diferentes. Se ele tem 4 ligantes diferentes, apresenta atividade óptica. E o que significa atividade óptica? Aí é um pouco mais subjetivo. Você precisa ir para o laboratório para conseguir determinar que tipo de atividade óptica ele vai estar determinando, tá? Você não consegue olhar para uma molécula e saber qual atividade óptica ela tem. Se ela é destrógera ou se ela é levógera. O que é atividade óptica? É a capacidade de desviar a luz polarizada. Então, se você tem uma molécula e você emite luz polarizada nela, ela vai desviar a luz polarizada. Por exemplo, eu estou emitindo nesse sentido aqui. A hora que bater naquela molécula, ela vai mudar de sentido. Desviou a luz polarizada.
essa molécula tem atividade óptica, ou seja, ela tem um carbono quiral, tá bom? Se ela desviar a atividade óptica para a esquerda, ela é chamada de levógera. Se ela desvia a luz polarizada para a direita, ela é chamada de destrógera. Na natureza, a maioria dos aminoácidos são levógeros. Eles têm carbono quiral, eles desviam a luz polarizada e eles desviam a luz polarizada para a esquerda, tá? Então, essa é uma das propriedades físicas dos aminoácidos. Eles têm atividade óptica e são levógeros, desviam a luz polarizada para a esquerda, tá bom? A temperatura ambiente, eles são sólidos, mais uma propriedade física. Os aminoácidos a temperatura ambiente são sólidos. Eles são geralmente solúveis em água, então você consegue dissolver em água. Por que isso? Porque eles são polares, a água também é polar, né? E tem muita ponte de hidrogênio. Vocês estão vendo que tem muito hidrogênio aqui? Então, esses hidrogênios se conectam com outros hidrogênios de outras moléculas. Então, muitas pontes de hidrogênio acontecem aqui. E ponte de hidrogênio ajuda a tornar a molécula polar, tá? Solúvel em água. Então, a maioria dos alfa-aminoácidos, que são esses que a gente está falando, que são 20 aproximadamente, né? São solúveis em água, tá bom? Vamos falar agora um pouco das propriedades químicas dos aminoácidos. Então, vamos pegar o exemplo aqui que a gente estava falando da alanina, né? A gente tem a alanina aqui. Ela tem um grupo amino. Para quem lembra lá da química orgânica, o grupo amino é um grupo básico, né? E ela tem o grupo ácido carboxílico. Todos os aminoácidos têm esses dois grupos, né? Amino e ácido carboxílico. Se esse aqui é um grupo básico e aquele é um grupo ácido, isso quer dizer que o aminoácido vai ter caráter anfótero, tá? Ele tem o grupo básico, ele tem o grupo ácido, então ele vai ter um caráter anfótero. Vamos lembrar o que é caráter anfótero? É o caráter que, dependendo do meio que ele tiver, ele vai se comportar de uma forma ou de outra. Por exemplo, em meio ácido, ele vai se comportar como uma base. Em meio básico, ele vai se comportar como um ácido. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Carbono ligado no C dupla OH, ligado no NH2, né? Virou um aminoácido já por causa disso. Aqui em cima tem um hidrogênio e aqui um radical. Beleza. Eu vou colocar esse aminoácido aqui num meio ácido, que tem H+, né? H+ quer dizer ácido. O que vai acontecer? Esse hidrogênio, ele vai acabar se ligando aqui. Vou até colocar isso aqui de uma forma diferente, tá? H2, vou colocar um H aqui e um H aqui. Deixar ele aberto desse jeito. Lembrem sempre que o nitrogênio está na família 5A. Então, ele faz 3 ligações. Aqui ele está fazendo 1, 2, 3, tá certinho. Agora, quando ele estiver no meio ácido, esse hidrogênio também vai se ligar aqui. Então, vai ficar como? Radical ligado no carbono H, ligado no N, que está ligado em 2 hidrogênios, da mesma forma de antes, ligado no grupo carboxila, C dupla OH. Daí esse hidrogênio se ligou no nitrogênio, ligou aqui. E agora? Agora o nitrogênio aqui está fazendo 4 ligações, está sobrando uma ligação. Então aqui ele fica com carga positiva, tá bom? E é isso aí. Aqui em meio ácido aconteceu isso, então. Então isso aqui quer dizer que ele formou um cátion, tá bom? Um cátion vem da base, né? Então, nesse caso aqui, em meio ácido, se comporta como uma base, tá? Então, o aminoácido em meio ácido, o hidrogênio se deposita lá no nitrogênio, forma um cátion e acaba se comportando como uma base. Tudo bem? Agora vamos ver o que acontece quando ele está em meio básico. Vamos ver a diferença aqui, tá?
Em meio básico, então vou tirar isso aqui daqui. Meio básico quer dizer que está em OH-. Beleza, tá ali no meio básico. Em meio básico, esse hidrogênio que está aqui vai sair. Ele vai sair e ele vai se unir lá com o OH-. Quando ele se unir lá com o OH-, vai ficar H2O. Então, aqui no fim das contas, o hidrogênio saiu. Então, esse oxigênio que deveria fazer duas ligações está fazendo só uma. Então, ele fica com uma carga negativa, forma um ânion, né? Esse é um ânion. E forma água, porque o hidrogênio que saiu ligou com o OH e formou água. E o ânion vem do ácido. Então, aqui em meio básico, o aminoácido se comporta como um ácido. E é isso que é o caráter anfótero. Quando ele está em meio ácido, ele se comporta como uma base, porque forma um cátion. E quando ele está em meio básico, ele se comporta como um ácido, porque forma um ânion, tá bom? Então, a gente pode concluir que a forma predominante do aminoácido vai depender do pH do meio e da natureza desse aminoácido. Ou seja, em soluções muito ácidas, os aminoácidos estão presentes como cátions. E em soluções muito básicas ou alcalinas, eles estão presentes como ânions. Ânions por quê? Porque ficou com uma carga negativa, daí é um ânion. Tá bom? Vou encerrar aqui e aí depois eu envio o restante, tá bom?